Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Roberta. Eu tô num lugar que tá com a internet muito boa, mas a iluminação não tá boa. Eu vou preferir ficar um pouco escurinha, mas dando atenção para vocês, tá? Mais importante é a conexão boa, que a gente possa dar aula até o final, tá bom? Vamos aguardar o pessoal entrando. Flávio, boa noite. Todo mundo chegando para começar mais uma aula. A aula de hoje é sobre a Lei de Execução Penal. Nós tivemos uma aula muito interessante sobre essa lei e hoje nós daremos continuidade, tá bom? Estou muito animada para a gente trabalhar bastante tema hoje. E a ideia é fazer uma revisão da outra aula para a gente poder continuar com um tema inédito. A Lei de Execução Penal é a lei mais importante do seu edital, tá bom? E nós não podemos deixar essa lei para estudarmos nas horas vagas. O quanto você quer algo é o quanto você vai dedicar a esse sonho. O quanto de energia que você gasta no seu sonho é o quanto você vai colher. Então, se você está gastando a sua energia, depositando nos seus fracassos, na sua falta de perspectiva, você está usando a sua energia para o lugar errado. Você tem que usar a sua energia para os seus sonhos. Então, se você quer ser aprovado em um cargo de segurança pública, principalmente que envolve penitenciárias, estabelecimentos prisionais, a lei de execução penal é uma lei que você tem que estar na ponta da língua. E nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? A aula de hoje é sobre a Lei de Execução Penal. Muita gente entrando: Loiane, Danila, Guiomar, Patrícia, Nazaré, Júlio César, sejam todos bem-vindos. Nós tivemos uma aula de LEP e hoje eu quero fazer 10 minutos de revisão. É muito importante a revisão, ela faz uma conexão para a próxima aula e para o próximo tema. Então, nós vamos trabalhar agora a revisão da primeira aula. Nós fizemos apenas uma introdução, nada muito profundo, porque essa matéria é tão importante que nós não podemos trabalhar de forma rápida. Nós temos que trabalhar devagar, tema por tema, para que você aprenda. Essa é a matéria que, após a posse, você vai usá-la o tempo todo. Um bom trabalhador da segurança pública conhece a lei de execução penal porque ele vive a lei de execução penal. Então, mais do que aprender para a prova, você vai aprender para a vida. Tá bom? Então, a recomendação é que você leia todos os dias 20 artigos da lei de execução penal. Você tem ela impressa em casa. Se você não tiver, você vai imprimir. E todos os dias você vai ler 20 artigos dessa lei. Isso vai de encontro ao seu sonho de ter uma segurança e uma economia familiar. Você tem que trazer energia, foco para o seu objetivo. As pessoas utilizam suas energias justamente para filtrar coisas boas. Toda vez que vem uma oportunidade, toda vez que aparece algo que bate a porta, ela lembra das frustrações. Ah, mas eu já fiz isso e não deu certo. Ah, fulano falou que é difícil. Você tem que filtrar nessa hora as coisas boas. Você tem que trazer à memória tudo que te dá esperança. Não, eu vou conseguir. Eu conheço uma pessoa que conseguiu. Eu também vou conseguir. Deus é comigo. Eu tenho uma equipe de mentores, uma equipe que está me auxiliando em material. Eu vou conseguir. Então você tem que filtrar as coisas ruins para que sua mente trabalhe apenas o material pedagógico. Porque uma mente cheia de pensamentos negativos, você não vai conseguir aprender. É melhor você desistir do projeto e focar em algo que te dá prazer. Estudar não dá prazer. Realizar sonhos dá prazer. Então, olhe os estudos como a realização dos seus sonhos. Não olhe como, nossa, eu vou ter que estudar agora, que saco. Olha assim, eu vou estudar agora para fazer um planejamento familiar e daqui 5 anos eu vou ter uma segurança de que numa pandemia eu não vou me preocupar com a economia.
porque eu já tenho um seguro de vida, um cargo público, e a minha preocupação é amar o que Deus me deu e cuidar da minha família. Tá bom? Ei, Mateus, seja bem-vindo. A gente tem que preparar o coração, né? Vocês vão aprender muito para colocar aqui na cabecinha, mas vocês precisam preparar o coração também para receber esse conhecimento, tá? O conhecimento da mente, ele tem que combinar com o conhecimento do coração. Então, as pessoas sábias são aquelas pessoas que sabem discernir setas malignas e aproveita a energia somente para coisas boas e planejamento. Então, nós vamos planejar o nosso futuro estudando essa lei de execução penal para sermos brilhantes na prova e, na posse, sermos servidores de excelência. Topa esse desafio? Então, vamos lá. A lei de execução penal é a lei... Não aguenta, né, Dil? Mas é verdade. Você que tem um neném agora, a Helena, né? Nome de personagem de novela. Você tem que fazer um planejamento para Helena. E os estudos é a porta mais rápida para realizar seus sonhos. Tá bom? Não é para os Estados Unidos, não é para ir para Itália, não é um casamento com uma pessoa com bom financeiro. O melhor investimento na sua vida são seus estudos. Tá bom, Nazaré? Ótimo. Então vamos lá. A lei de execução penal é a lei mais importante do seu edital e essa lei é antiga. Por que ela é antiga? Ela foi publicada logo após o término da ditadura. Então é uma lei que foi muito modificada. Tá bom? Então, é uma lei que foi modificada por ela ter sido publicada em um momento muito importante, mas é um momento que vai justamente quebrar a ditadura e iniciar uma democracia. Tá? Eu estou um pouco escura hoje, como eu falei para vocês no início. Eu escolhi um lugar da casa que a luz é bem fraca, mas é o lugar que a internet é melhor. Então, vocês vão me ver mal, me enxergar mal, mas a internet é melhor. Amanhã eu vou providenciar uma luz melhor para esse lugar. Eu vi que aqui as ondas de internet são as melhores da casa toda. Tá bom? Então eu vou iluminar melhor para que nós possamos ter um lugar iluminado e com um bom sinal de internet. Tá? Ótimo. Agora eu posso começar. A Lu já entrou, a Jane também. Tá faltando a Paulene, tô sentindo falta dela, mas daqui a pouco ela entra. Tá bom? Vamos lá. Então, a lei de execução penal, ela foi feita no momento de ruptura com a ditadura. Ela foi feita em 84. A nossa Constituição Democrática é de 88. 4 anos depois, nós tivemos uma Constituição Democrática. Vou pesquisar essa internet, tá? Bacana. Franklin, seja bem-vindo. Então, o que nós temos? Nós temos uma lei anterior à nossa Constituição, uma lei que foi após a ditadura, mas foi uma lei que trouxe promessas. Então, nossa lei, ela é toda costurada, ela é toda emendada. Inclusive, nós tivemos importantes mudanças agora no final de 2019. Será que a banca vai cobrar? Claro que a banca vai cobrar. A banca quer saber de novidade. E a novidade vai ser justamente a mudança que nós tivemos no final do ano passado. Então, o que eu vou fazer? Enquanto eu estou dando aula, eu vou mostrar para vocês essas mudanças do ano passado, para você colocar um lembrete aqui, ó. Não caiu, já caiu. Tá? Então, quando eu falar assim, pessoal, essa mudança é do final do ano passado, você coloca um asterisco enorme no seu caderno, porque são assuntos tão novos que a banca vai adorar cobrar. Tem gente que estuda com material atrasado. Imagina só, quem estuda com material atrasado não vai pegar essas mudanças de novembro. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, a lei é de 84, ela vem de antes da Constituição e ela sofreu várias mudanças, mas a proposta era muito boa. Então, nós temos que o objetivo da LEP é proporcionar a efetiva condição para que a sentença seja publicada e cumprida. Então, tudo começa com um crime, esse crime sofre sentença, e essa sentença dá lugar à execução da pena. Então, a execução da pena é quando alguém já
passou por todas as fases de recurso e após a fase de recurso, o juiz confirmou aquela condenação. Então, eu tenho aqui um condenado que não tem mais nenhum tipo de recurso, eu encaminho ele para o sistema penitenciário. Lá, ele vai ser encaminhado à execução da pena. Por isso que é a lei de execução penal. E para que isso ocorra, há necessidade do agente prisional, que antes tinha um nome errado. Mas também, o ano passado, tivemos a inclusão do policial penal, porque não existia. O policial penal é aquele responsável pela situação de alguém que está preso. Então, a lei de execução penal, ela também vai ser aplicada nos presos provisórios. Então, vamos lá. Joaquim cometeu um crime de homicídio e foi pego em flagrante. Joaquim vai ser encaminhado para a cadeia, porque lá onde ficam as pessoas que cumprem penas provisórias. Então, toda pessoa que está sob custódia, está sob cuidado do Estado e proteção do Estado. Então, aquela pessoa que está sob custódia, ela vai ser encaminhada para o sistema penitenciário e quem vai cuidar dela é o policial penal. Então, o policial penal foi criado no ano passado, porque não existia, e agora nós teremos a regulamentação dessa carreira. Planos de carreira, nós teremos um quadro mais elaborado de cargos, e quem entrar agora vai pegar uma fase mais flexível, porque vai ser uma carreira promissora como a carreira da Polícia Militar. Tá bom? Então vamos focar para quem entramos agora, que a tendência é só aumentar requisitos. Um dos requisitos que eu aposto que vai ser incluído é o nível superior, porque é uma carreira muito boa, com quadro de horário flexível e com salário excelente. Então, quem entrar agora vai aproveitar o nível médio. Os próximos já vão optar por um cargo que tem exigência do nível superior. Tá bom? Então, vamos lá. Então, onde tem pessoas presas, eu vou aplicar a lei de execução penal. Então, eu vou aplicar a lei de execução penal na cadeia, onde tem pessoas cumprindo penas provisórias, e vou aplicar a lei de execução penal nos estabelecimentos de prisão definitiva. E lá tem o executão, tem o policial penal. Até aqui tudo bem? Acredito que a maioria já saiba, porque na primeira aula eu falei sobre isso. Tá bom? Nós temos que um dos princípios da lei de execução penal vai ser justamente a intranscendência da pena. É a personificação da pena. O condenado, se ele for levado a óbito, se o condenado morrer, eu não tenho a pena transferida para os herdeiros. Há uma exceção. A lei fala que se essa pessoa condenada deixou herança, e essa herança for transferida para os filhos deverão pagar penas financeiras transferidas a eles. Então, a pena de prisão, a pena de multa e a pena restritiva de direitos, ela não se transfere para os herdeiros. Mas se os herdeiros obtiver essa herança, nós vamos pagar indenizações às vítimas, porque a lei exige que antes de distribuir a herança para os filhos, que seja pago esse valor devido em indenização para reparação do dano. Isso tudo na sentença, tá? O próprio juiz ou a vítima, ela vai solicitar isso perante o tribunal. É claro que se a vítima também vier a óbito, os herdeiros da vítima poderão solicitar isso perante o judiciário. Essa reparação da vítima. Vamos colocar em prática. Vamos imaginar um acidente de trânsito, que o condutor do carro morre e que o pedestre morra. Eu não vou transferir a pena de prisão para os filhos, porque essa pena é personalíssima, mas os filhos do pedestre poderão entrar na justiça pedindo reparação de danos, porque aquela pessoa que morreu era a pessoa que supria financeiramente a casa. Compreendem?
Então nós teremos essa situação. E nós vimos também que cada crime cometido será individualizado a sua pena. Não é todo crime de homicídio que é cometido da mesma forma. Todo crime de homicídio tem uma circunstância, tem um perfil da vítima e tem um perfil do autor do crime. Então a lei exige que a gente faça a individualização da pena. O que seria essa individualização da pena? É você, na hora de aplicar a pena, o juiz observar o perfil do autor do crime, os antecedentes e o modo como a vítima foi atingida. Tudo isso vai ser observado na hora de aplicar a pena. Então esse princípio é muito importante, princípio da individualização da pena. E nós vamos utilizá-lo também em outra circunstância. Nós vamos utilizá-lo quando esse preso foi encaminhado para o sistema penitenciário. Tanto na cadeia quanto no sistema definitivo, a sua pena vai ser individualizada. Por exemplo, quando você está no sistema, existe uma parte destinada a primários, pessoas que nunca cometeram crimes, e existe um lugar destinado a reincidentes, que são aquelas pessoas que já cometeram crime e voltaram a cometer. Então isso é individualizar a pena. É você observar a conduta da pessoa, observar o comportamento e os antecedentes. Então eu vou ter a individualização da pena na aplicação da sentença e vou ter a individualização da pena na hora de levá-lo para o estabelecimento prisional e colocá-lo em um lugar onde é mais apropriado. Por que o Estado faz isso? O Estado faz essa individualização para evitar que essas pessoas morram no sistema. Porque quando eu separo por periculosidade, a grande parcela deles acaba tendo uma melhor adaptação. Então, reincidentes, eles ficam bem dentro de reincidentes e primários ficam bem perto de primários. Então, eu tenho uma segurança para aquela pessoa que está cometendo crime, que está sofrendo a pena de prisão. Imagina só, alguém foi preso por ter envolvido em uma briga e essa briga houve lesões corporais. Mas essa pessoa não é violenta, ela nunca praticou crime. Você leva ela para a cadeia e lá você coloca ela em qualquer lugar. Então você não pode fazer isso, você tem que individualizar a pena. Você tem que colocá-lo no momento e no lugar onde tem pessoas primárias. Pessoas que não apresentam alta periculosidade e que nunca estiveram no sistema. Então essa é a importância de você definir os lugares certos para cada tipo de pessoa. Tá bom? A lei de execução penal vai trabalhar com vários princípios. Esses são os 2 princípios que eu acredito que são mais importantes, tá bom? A Paulene acabou de entrar, seja bem-vinda. Agora tá completo, né? Tá tudo completo, a Paulene chegou e está completo. Muito bem. Então nós temos 3 tipos de pena. Nós temos a pena de prisão, temos a pena restritiva de direitos e temos a pena de multa. As 3 têm valor penal, elas são penas e elas não podem ser transferidas para os herdeiros. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar hoje quais são os regimes trabalhados na lei de execução penal. Nós temos 3 regimes, regime fechado, regime aberto e regime semiaberto. Então, os crimes cometidos por pessoas que a pena está prevista em lei de 0 a 4 anos, essas pessoas não ficarão presas. Por quê? Considera-se que são crimes de menor potencial ofensivo. Crimes até 4 anos, puníveis até 4 anos, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, eu não terei essa pessoa presa. Essa pessoa vai assinar um termo circunstanciado de ocorrência, que nós chamamos de TCO. Ela vai para casa, se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Tá bom? Mas se ela for condenada,
ela tem um tipo de estabelecimento para cumprir pena. É o regime aberto. Regime aberto são crimes de até 4 anos. Esse regime aberto, o lugar destinado a cumprimento da pena é a casa do albergado. Essa casa do albergado fica no centro da cidade. Ela não pode lembrar que seja uma cadeia, para que aquela pessoa esteja pronta para a vida em sociedade, porque a pena que ela está obedecendo e cumprindo não envolve condutas de muita periculosidade. Se essa pessoa for condenada a um crime de 4 a 8 anos, nós temos aí uma periculosidade média. Ela não é baixa como a outra, mas é uma periculosidade média. Então essa pessoa vai ser condenada a um crime, a uma pena de 4 a 8 anos. O lugar destinado ao cumprimento dessa pena vai ser a colônia agrícola. Essa colônia agrícola, ela é raridade no sistema penitenciário. No estado de Minas Gerais, apenas 86 cidades têm. Casa do albergado tem em Governador Valadares, mas nós não temos colônia agrícola. Então, aquele que pega pena de 4 a 8 anos deverá ficar em colônias agrícolas. Tá bom? Então, muito bem. E nós temos a situação da pessoa condenada a crimes de 8 a 40 anos. Então, olha só. Anota aí que é importante. Toda vida, a pena maior no Brasil era a pena de 30 anos. O ano passado teve uma mudança muito importante. No ano passado, nós tivemos uma mudança que aumentou o período de condenação. Hoje no Brasil, qual é a pena máxima aplicável a um condenado? 40 anos. No final do ano passado, nós tivemos o pacote anticrime. Esse pacote anticrime foi feito pelo ministro Moro, na época, ministro da Justiça, e ele trouxe muitas mudanças. Uma das mudanças que ele trouxe foi aumentar o prazo da pena para 40 anos. Houve uma comemoração, porque muitos achavam que 30 anos era pouco. Mas há críticas severas que a quantidade de anos na cadeia não leva a pessoa a ressocializar. Então isso acaba gerando um custo muito grande para nós que pagamos nossos impostos, porque o dinheiro é recolhido de nossos impostos. Então o questionamento que se faz é não ter penas longas, é ter penas em lugares onde as pessoas possam ter a ressocialização. Momento oportuno para que elas possam mudar, né, a visão do mundo e para que elas apresentem uma nova profissão. Por isso que nos estabelecimentos prisionais ele é adaptado com oficinas de trabalho, que muitas dessas pessoas chegam no sistema sem ter uma profissão. Ali ele vai aprender e pode prestar serviço ali dentro e se tornar alguém capacitado. E no retorno à sociedade, essa pessoa vai conseguir um posto de trabalho. Porque o Estado, ele fez uma parceria com as empresas e criou o programa Empresa Cidadã. Essas empresas se cadastram no Estado para receber pessoas que saem do estabelecimento prisional. E em troca disso, elas recebem desconto nos seus impostos. Então, toda vez que um preso vai sair do sistema, o assistente social procura, nessas empresas cadastradas, um posto de trabalho para que ele possa ser colocado ali, né, de forma privilegiada, e essas empresas terão descontos fiscais. Então, é uma mão ajudando a outra. A empresa tem desconto fiscal e o Estado tem um posto de trabalho para aquela pessoa que está saindo do sistema, para que ela não volta a delinquir, para não ter a reincidência, porque fica caro para o Estado manter essa pessoa no sistema prisional, tá bom? Então falamos da pena de regime aberto, são penas de até 4 anos, falamos de crimes de 4 a 8 anos, que são penas aplicáveis a regime semiaberto
eu vou cumprir essa pena na na colônia agrícola. E temos as pessoas condenadas a 8, no mínimo 8, e agora no máximo 40 anos. Onde essas pessoas vão cumprir a pena e como é que chama o regime destinado a elas? O regime é fechado e elas serão encaminhadas para a penitenciária. A lei exige que a penitenciária seja construída fora do centro urbano, afastado do centro urbano, mas que não pode ser inacessível, para que possa ter visita. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, a PACA, né, que é a penitenciária Floriano de Paula, ela está na zona rural da cidade de Governador Valadares. Lá tem mais de 1.200 presos em regime fechado, cumprindo penas de 8 a 40 anos. Então, é uma penitenciária que não fica no centro urbano, ela está na zona rural, São Geraldo da Piedade, e ela não pode ser inacessível. Tem que ser no lugar que tem linha de ônibus, por exemplo, para facilitar a visitação. E também o tráfego dos servidores públicos que estão indo ali todos os dias. Tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então nós temos 3 regimes: aberto, semiaberto e fechado. As casas destinadas a cumprimento é penitenciária, colônia agrícola e casa do albergado. Tudo bem, Lorena? Seja bem-vinda. Alguma dúvida? Podemos continuar. Ok. Vamos falar agora alguns tipos de penas. A lei estabelece lá na Constituição Federal, no artigo 5, o famoso artigo 5, né? São 80 incisos quando a cidade não tem colônia agrícola. Pergunta da Aline. Oi, Joyce, tudo bem? Quando não tem a colônia agrícola, através de adaptação, eles são encaminhados para a penitenciária. A lei fala que eles têm que ser encaminhados para um lugar menos severo. Mas eu tenho notícias aqui que eles ficariam no sistema penitenciário fechado, porque lá tem estrutura melhor. Então a lei não fala o que fazer. A lei só fala que ele deve ser encaminhado a um lugar de cumprimento menos severo. Então a prática, Aline, ela não é totalmente definida em lei, tá? A prática nós vamos ver situações de desrespeito. Por exemplo, hora ou outra você acha um menor preso preventivamente no meio de adulto. Aí a imprensa descobre e filma. Mas quando a imprensa não descobre? Entende? Muita coisa acontece debaixo dos panos, infelizmente. Então nós vamos falar algumas penas para a gente ter uma noção de como nós vamos individualizar a pena. A mais famosa é a PPL, pena privativa de liberdade. Ela pode ser em regime aberto, semiaberto ou fechado. Qual é a maioria do sistema penitenciário? A maioria do sistema penitenciário é a pena privativa de liberdade. Tá? A maioria das situações envolve PPL. Qual é o maior número de condenações no sistema penitenciário? Regime fechado. É porque é mais ou menos assim. Quando você estuda criminologia, você vê como o crime acontece. Na criminologia fala que eles sempre começam com crimes menores. Eles perdem o medo e acabam cometendo crimes mais graves. Então a maioria deles são reincidentes, já estão no sistema fechado e não fazem mais pequenos delitos, porque já perderam o medo da cadeia. Então por isso que as pessoas pedem, o Estado trabalha na prevenção do crime, porque lá dentro ele perde o medo, ele se adapta ao regime prisional. Ele não vê problemas de ficar dentro e controlar de forma remota a vida e o crime aqui fora. Tá? Por isso que o sistema está amadurecendo para bloquear sinal de celular, para evitar fugas, porque essas pessoas têm fácil acesso aqui fora.
Nós temos também a perda de bens. Na sentença, o juiz pode decretar uma pena de prisão para o réu e decretar a perda de um bem. Exemplo, eu não sei se vocês lembram de um acidente de trânsito que ocorreu indo para o CIR, de uma pessoa que estava embriagada. Ela atropelou várias pessoas e 2 mulheres vieram a óbito. Eu não sei se vocês lembram desse fato. O carro que ela estava era um carro novo, muito novo, quase zero. E na sentença, o juiz pode condená-la à pena privativa de liberdade e decretar o perdimento daquele carro que foi objeto do homicídio. Porque as famílias perderam 2 pessoas. E digamos que essas pessoas fossem aquelas que proviam financeiramente a família. Se essas pessoas entram com pedido de reparação de danos em razão da morte daquele que era o provedor, esse carro vai ser usado para indenizar as vítimas. Então, pena de perda de bens é uma pena. E ela pode ser decretada junto com a sentença. E essa sentença é uma pena privativa de liberdade. Tá bom? Nós temos também a pena de multa. Essa pena de multa, ela é arbitrada em desfavor do condenado, mas ela não vai para a vítima. Ela não vai para a vítima. O que acontece com ela? Ela vai para o Estado. Essa multa, ela é arbitrada de acordo com o contra-cheque do condenado. O juiz pede à família para que entregue, né, a última folha de pagamento do réu. E o juiz define o valor da multa em razão do poder financeiro e aquisitivo do réu. Então, essa multa é uma pena, ela tem natureza jurídica de pena e ela não passa para a família, porque essa dívida é do Estado. O que passa para a família é o direito da vítima de ser reparada no caso de danos causados a ela diante daquele fato criminoso. Tá bom? E temos a prestação social alternativa. Nos crimes de 0 a 4 anos, esses crimes, eles não serão punidos com pena privativa de liberdade. O promotor vai propor a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. E o réu aceita ou não. Se ele aceitar, nós vamos utilizar as várias penas que são alternativas. Essas penas alternativas podem ser pagamento de cesta básica, limitação de fim de semana. Ao invés dessa pessoa ir para o sistema cumprir pena, o promotor propõe a ela essa medida alternativa. Por que isso? É ajudar o réu? Não. Parte-se do princípio que é caro manter um condenado no sistema prisional. E ele vai sofrer de alguma forma com essa pena alternativa. Tá bom? Oi, Yara, tudo bem? Seja bem-vinda. Podemos também a suspensão ou interdição de direitos. Vamos colocar como exemplo. Um profissional comete um crime atuando como profissional. Além da pena privativa de liberdade, além da cadeia, né, que ele vai pegar, vamos dizer assim no popular, o juiz pode suspender os direitos dele. Por exemplo, imagine uma enfermeira que utiliza a sua profissão para matar alguém. Além da pena privativa de liberdade decretada pelo juiz, o juiz pode dar a ela também, cumulativamente, a interdição de direitos. Por exemplo, pode suspender essa pessoa de exercer a sua profissão durante 10 anos. Pune ela com 6 anos de prisão e suspende os direitos dela de exercer a enfermagem por 10 anos. Tá? Pode acontecer na prática, sim. Então, nós podemos ter mais de uma pena. Na prova de você, se perguntar, está correta essa afirmativa. Nós podemos ter, sim, mais de uma pena. Nós podemos ter uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa. Uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa.
uma pena privativa de liberdade e uma suspensão de direitos. Então, é plenamente possível ter mais de uma pena para o caso em concreto. É plenamente possível. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar? Acredito que sim, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever que eu vou parar para tirar a dúvida de vocês. A importância dessa matéria impede que a gente avance com dúvidas do grupo. Vou continuar, mas qualquer momento eu posso parar. É só você falar que tá com dúvida, tá bom? Tá tudo bem, né, Kátia? Então tá bom. Vamos lá, porque nós estamos muito empolgados. Vai sair muita vaga para segurança pública e eu vou precisar de uma multidão de gente para tomar posse. Eu pedi a Deus 100 aprovações na prefeitura. E foi um ato de fé. Porque eu achava que era algo muito grande para nós. E Deus nos deu 120 aprovações. 2 primeiros lugares. Por enquanto eu estou sabendo de 2 primeiros lugares. Não, Nazaré. Pode ser ela pura ou ela com outra, se o juiz quiser. Vamos imaginar. Uma pessoa muito rica cometeu um crime. E nesse crime, ele acaba pegando uma pena leve. E o juiz percebe que ele não está sofrendo com a situação. O juiz vê que ele tem um grande poder aquisitivo e aplica nele uma multa. Aí ele vai se sentir prejudicado. Porque a punição é para evitar que essa pessoa volte a delinquir. Então, se ele pega uma pena leve, o juiz pode arbitrar uma multa para ele. Então, vai justamente do juiz. O juiz é que vai criar esse entendimento e aplicar a pena ao caso concreto. Tá bom, Nazaré? Pode ser 2 penas ou pode ser apenas uma. Isso. Então, a lei de execução penal, ela é aplicável ao preso provisório e ao preso condenado. Tá? Preso provisório e ao preso condenado. Então, lá na cadeia vai ter policial penal e vai ter as regras da lei de execução penal. Repete o nome das penas. Repito. Vamos lá. Pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direito. Multa. Suspensão ou interdição de direitos. E perda de bens. Essa listinha tá no nosso material. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que ela está no nosso material. Nossa, aqui, ó. Ela está lá no nosso material, tá vendo? Privação ou restrição da liberdade, pena, perda de multa, perda de bens, prestação social alternativa e interdição de direitos. Está lá no artigo 5º. A próxima aula de direito constitucional vai ser justamente os direitos constitucionais penais da nossa Constituição. Então, a próxima aula de constitucional, vocês vão aprender muita coisa de penal. Muita coisa mesmo. Vai fazer mais sentido. Quem estiver anotando, eu vou esperar. Não temos pressa, certo? Nós não temos pressa. Não podemos ter pressa. Porque essa matéria é a mais importante da sua prova. Imagina, se você pode ter pressa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Muito bem. Nós vamos falar agora
Olha o que nós vamos falar agora. Lembra que nós colocamos que... Pode sim. Pode colocar. Vai ser muito bem-vindo. Olha só. Olha que interessante. Nós falamos... Claro, nós vamos fazer aulão. Nós fazemos aulão aberto, tá, Loiane? Nós não faremos mais. Nossos aulões agora são só para alunos. Só para alunos. Quem não é aluno não vai poder participar. Nós fizemos aulão para a prefeitura, aulão de revisão, num dia antes da prova. Esse aulão, nós tínhamos 250 pessoas. Foi muito bacana. Eram todos alunos. Foi muito interessante, tá? Então, esses aulões agora vai ser só com aluno do RA Concursos. Por que fechar esse aulão? Porque no aulão, nós falamos materiais que a gente sabe que vai cair, não é justo com o nosso aluno compartilhar esse material na última hora para pessoas que não estiveram conosco. Eu acho que é um tipo de honra que a gente presta ao nosso aluno. Tá bom? Então, agora nós vamos continuar falando sobre as pessoas que têm que obedecer à lei de execução penal. Preso provisório, você vai participar, com certeza. Preso provisório, preso definitivo e o preso internado. Vamos lá. Existe uma pessoa que é incapaz, que se ela cometer crimes, ela não pode ser levada para o estabelecimento prisional comum. Ela pode até ser levada. Vamos imaginar. Aquele homem que deu a facada no Bolsonaro. No momento que ele foi preso, ele foi encaminhado para a cadeia. Certinho? Ótimo. O psiquiatra fez um exame de insanidade mental. E o psiquiatra definiu que ele é uma pessoa incapaz. O que é uma pessoa incapaz? É aquela pessoa que não discerne a própria realidade. E ele não tem condição nenhuma de discernir que ele estava cometendo um crime. Então, esse laudo tornou esse réu incapaz. Então, aquele cara que cometeu o crime contra Bolsonaro já tem o laudo e ele foi declarado incapaz. Então, o que acontece? Ele vai ser condenado, ou não sei se já foi, eu não acompanho o caso. Ele vai ser condenado? Não. Toda pessoa que tem laudo de incapacidade mental, ela não pode ser condenada. Então, ele vai ser absolvido, mas encaminhado para o hospital psiquiátrico. E lá, ele vai ficar internado para tratamento psiquiátrico e farmacológico para a doença que essa pessoa tem, esquizofrenia. Não sabemos que tipo de doença, mas essa pessoa vai ser encaminhada para o hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico equipara-se a estabelecimento prisional. Porque essa pessoa é uma pessoa que cumpre pena. Porque a medida de segurança é uma pena. Não é pena de prisão, mas é uma pena. Então, nós não vamos chamá-lo de condenado, nós vamos chamá-lo de internado. Porque ele está no hospital psiquiátrico, cumprindo medida de segurança, e o nome dele é internado, porque ele está no hospital. E a LEP serve para ele também. E se a LEP serve para ele, o que nós temos que concluir? Que nós lá nesse hospital, nós teremos policiais penais. Então, vocês também serão lotados nesses estabelecimentos, em hospitais psiquiátricos. Porque lá tem pessoas custodiadas, cumprindo pena de medida de segurança, porque foram absolvidas, mas como cometeram crimes, elas precisam ser encaminhadas para um tratamento psiquiátrico. Olha só, eu tenho postado nas minhas redes sociais a quantidade de concurso que vai sair. Nós já estamos vendo que as coisas já estão melhorando. As vacinas já estão em fase de final. A nossa cidade já entrou na linha, na fase amarela. Os concursos vão sair. Eu quero ver e saber quem é que vai passar. Só vai passar quem conseguir estudar nesse momento de crise.
Porque quando os concursos saírem, quem estudou na crise vai passar com facilidade. E eu quero saber se você dá conta de estudar na crise ou se você vai usar a crise para ficar com mais crise. Então nós vamos dedicar o final da crise para estudar. Quando os editais saírem, serão um monte. E vocês são as pessoas que vão passar nesses concursos com altos salários, porque segurança pública é linha de frente, não pode parar, e nós teremos esses editais com preferência sobre todos os outros. E são planos de carreira excelentes. Então vamos administrar nossas crises, estudar nesse final da crise, para quando os editais saírem, vocês serem os aprovados. Ok? Então vamos trabalhar nossa mente. Eu trabalho sempre a mente de vocês com motivacional, porque não adianta um ótimo material se você não conseguir administrar sua mente, separar, filtrar coisas que não são positivas. Eu quero um exército de pessoas que consigam administrar a crise, para que quando vier um tempo de prosperidade, vocês serão levados como cabeça. Tá bom? Eu lembro de uma passagem da Bíblia, onde Davi se escondeu numa caverna, fugindo de uma situação de muita tribulação. E lá, nessa caverna, tinha uma multidão de gente. Essa multidão de gente eram pessoas que tinham dívida, pessoas que realizaram assassinatos, e elas estavam ali naquela caverna. Só que Davi era líder por excelência. Onde Davi entrava, pessoas eram transformadas, porque ele era um cara líder. Mas naquele momento ele estava atribulado, ele precisava fugir. Então nós estamos como esses caras da caverna. Nós estamos assustados, atribulados. Mas quando Davi entrou na caverna, ele treinou esse exército. E no treinamento desse exército, quando ele resolveu sair dessa caverna para tomar o poder, para tomar o que é dele, aquele exército de derrotados vieram com ele e deram a ele a vitória que ele tanto esperava. Então aquele exército de tribulados, junto com um grande líder, o ajudou a recuperar tudo que era dele. Então eu me coloco na condição de Davi na sua vida, de ajudar você a administrar sua tribulação, suas crises, para que nós possamos sair dessa caverna como aquele exército que saiu com Davi e conseguiu junto com Davi tudo que lhe foi tirado. Quem topa? Você topa? Você aceita que eu seja Davi na sua vida? Não por mérito meu, mas Deus quis. Deus me deu esse dom de liderança. E eu luto todos os dias com os meus demônios. Eu tenho crises, Davi tinha crises, Eliezer tinha crise, todos os profetas de Deus tinham crise. Então nós temos crise como vocês. A diferença é que a gente não para de olhar para frente. Porque nós somos líderes. E o líder não vive de passado, o líder vive de futuro. Então eu me coloco como Davi na sua vida. Para dentro dessa caverna, nós treinarmos nossas habilidades, sairmos dela mais forte e recuperarmos tudo que nos foi tirado. Tá? Então, todos os dias eu me comprometo a estar com vocês. Se eu não puder, eu coloco outra pessoa para dar essas aulas. Essas aulas são para treinar habilidades em nós que vai abrir portas. Você não está sendo treinado para ser um agente prisional. Você está sendo treinado para ser autoridade. E autoridade abre todas as portas. Qual porta? Porta de casamento, porta de família, porta de saúde mental. Então, aprenda algo que te dê autoridade, porque a autoridade não é meia autoridade. Deus não dá meia autoridade. Deus vai te dar autoridade completa. Tá? Na Bíblia tem essa parte, eu vou procurar hoje postar lá no grupo para vocês meditarem sobre isso. Sobre como o exército foi transformado quando o líder Davi entrou naquela caverna. Então vamos continuar? Ótimo. Muito bem. Então, essa pessoa vai ser encaminhada para a penitenciária? Não pode. Imagina um louco na penitenciária. Impossível. Essa pessoa é perigosamente encaminhada para um presídio, ela morre ou mata alguém.
Então o Estado criou a possibilidade dela ir para o presídio. Também não. Um hospital psiquiátrico. Esse hospital vai viabilizar o tratamento para que essa pessoa tenha cura. Emocionou, Lu? Eu também. Eu não emocionei mais porque eu não posso chorar, né? Senão eu não consigo dar minha aula. Muito bom. Eu tenho os demônios terríveis, vocês que não sabem. Na verdade, o líder tem mais demônio do que vocês. Mas nós temos uma força dentro de nós que é um chamado divino e não nos deixa cair. Então, ora ao Senhor para você sair da retaguarda, para assumir a posição de liderança. Ah, mas eu vou ter um mais demônio que eu já tenho, mas você vai ter a centelha divina. É ela que vai te livrar do mal. É ela que vai te livrar da peste, daquilo que vem roubar o que é seu, daquilo que vem desmoralizar o que você já construiu. Então peça ao Senhor, fala, Senhor, me chama para ser líder, que eu sei que os demônios aumentam, mas a centelha divina acende, tá bom? Então vamos lá. Caminhando na nossa lei, nós vamos trabalhar agora os exames. Essas pessoas, quando chegam no estabelecimento prisional, elas precisam passar por exames. Então nós temos uma comissão. Essa comissão, ela vai ser elaborada para aplicar exames nas pessoas que estão entrando no sistema. Então a regra é que nós tenhamos concurso para essas pessoas. Só que com a desmoralização do sistema, o empobrecimento do sistema, hoje a maioria deles são contratados. Tem algum demérito? Não, não tem demérito. Mas eu perco a oportunidade de dar a chance a alguém que está estudando para o concurso. Mas agora, no sistema, vai ter concurso para tudo. Esse edital que vai sair para a Polícia Penal, também vai ter para psiquiatra, analista social, assistente social, vai ter para psicólogo, tá? Diante de muito tempo sem concurso, agora vai ter. Então, nós vamos falar agora dos exames. Esses exames vão propiciar a individualização da pena. Então, eu tenho umas comissões. Essas comissões são presididas pelo diretor do estabelecimento prisional, mas ela é composta de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Essas pessoas ficarão responsáveis por classificar os presos que entram no sistema. Então, eu tenho classificação no preso provisório e eu tenho classificação no preso definitivo. Eu tenho classificação dos dois. Entrou no sistema, eu preciso classificar. Por que eu preciso classificar? A necessidade da classificação é para individualizar a pena. Somente eles estarão aptos a observar a conduta do condenado ou do preso provisório e dos antecedentes. Eles vão fazer entrevistas, o assistente social vai no trabalho do condenado para ver o perfil dele lá. E isso vai ajudar até mesmo para descobrir a aptidão de trabalho desse preso. Na hora de separar as oficinas de trabalho, na pasta funcional dessa pessoa, vai ter a aptidão laboral dela, tá? Se ela é apta a trabalho externo, se ela tem opção e se ela tem a capacidade de submeter. Isso é muito importante na hora de executar a pena. Então, existem 2 exames. O exame de classificação, ele é feito para todos aqueles que entram no sistema. O preso provisório e o preso definitivo. E ele é realizado por essa comissão, tá? Ele é presidido pelo diretor, composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Olha para você ter ideia, essa comissão ela pode requisitar até documentos para saber qual é a real personalidade daquele réu, tá? É tudo muito sério, é tudo sigiloso, mas eles terão total acesso aos documentos públicos daquele réu. Exatamente. No primeiro dia, Rafael, no primeiro dia, cadeia,
Foi preso em flagrante, tem que ser classificado para saber se é primário, para saber se tem 60 anos, para saber se amamenta, tudo isso. Não é colocar no sistema, passa pela comissão. Compreendeu? Então, passando pela comissão, eu propicio e facilito a execução da pena. Olha só, o Franklin é assistente social e formado em psicologia, muito bacana. Então, Franklin, você vai ter muito concurso agora para sua área. Durante muito tempo não teve por causa da crise, mas agora voltarão os concursos para sua área. Então, você pode entrar no sistema como policial penal e fazer parte da comissão. Tá? Você vai ter até um cargo de confiança, porque essas pessoas obtêm a chance por causa da sua formação técnica. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Caminhando aqui, eu tenho um outro exame. Esse outro exame é para averiguar a periculosidade do réu. Um é para ver seu perfil e seus antecedentes, certo? E agora esse é para medir a periculosidade do réu. Como medir a periculosidade do réu? Eu tenho exames técnicos, exames muito técnicos, feitos por psiquiatras e psicólogos. O Franklin deve saber do que eu estou falando. E esses exames, eles classificam a periculosidade do réu em grau baixo, médio ou grande. E esse exame criminológico vai ajudar o réu a ter a possibilidade de ir para um regime menos severo. Então, o réu que entra no sistema fechado, regime fechado, ele fica todo o tempo no estabelecimento prisional. Esse réu, se o exame criminológico for favorável, ele vai ter o direito de ir para o semiaberto. O semiaberto vai dar a ele a chance de trabalhar fora durante o dia e ir para o estabelecimento apenas para dormir. Tá bom? Então, é muito importante o exame criminológico. Ele é feito aí pelo psiquiatra e pelo psicólogo, porque são pessoas capacitadas para que faça esse exame. Exemplo, a LEP fala de saída temporária. Final de ano, né, Natal. A gente tem a saída de Dia dos Pais. Esse réu que não tem um exame bom, o que é um exame bom? É aquele exame que detecta que a periculosidade dele é baixa ou média. Ele não vai ter direito a essas saídas. O diretor não vai autorizar, alegando que o exame criminológico não foi favorável. Então vamos lá. Quais os regimes que são obrigatórios? Então eu tenho 3 regimes: regime fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado, eu preciso de forma obrigatória esse exame criminológico, porque é lá que estão as pessoas de alta periculosidade. Perfeito. O exame criminológico somente para pessoas do regime definitivo. Eu não vou aplicar no regime provisório, tá? Então, esse exame criminológico vai ser aplicado somente nas pessoas de pena definitiva, e essas pessoas terão que ser aquelas de regime fechado, porque elas que têm alta periculosidade. A lei fala que pode aplicar nas pessoas de baixa periculosidade? Não. A lei autoriza que, se for necessário, aplicar nas pessoas do regime semiaberto. Mas ela não autoriza de modo algum para o regime aberto. Então, a lei fala que obrigatoriamente eu preciso realizar o exame criminológico nas pessoas de regime fechado. Mas que eu posso, né, mediante a necessidade, aplicar nas de semiaberto. Por quê? Semiaberto vai ser uma periculosidade média. Mas aquelas do regime fechado, a periculosidade é máxima. Então, eu preciso ter esses exames com frequência. Tá bom? Muito bem. Olha só, aqui tá acabando o meu tempo no Instagram. O Instagram só aceita 1 hora de aula. Está finalizando, mas eu não vou acabar. Eu vou dar 5 minutos de intervalo e vou gravar mais um vídeo de meia hora. Tá bom? Então vamos dar 5 minutinhos, senão eu vou perder a aula. Daqui 5 minutinhos eu volto para dar continuidade à nossa aula, porque essa aula é muito importante, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.